Muito bem, este é a Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também lá na internet. Acesse o nosso site futura.org.br para você saber tudo sobre a nossa programação e está aí na tela para você também para acompanhar o Conexão na tela do seu computador de qualquer lugar do mundo. Bom, desde que a Constituição Brasileira foi promulgada em outubro de 1988, já foram editadas mais de 4.300.000 novas leis e normas federais, estaduais e municipais no país. Uma média de 518 novas normas por dia para o cidadão cumprir. Bom, vale ressaltar que esses são números de um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário divulgado em 2011, ou seja, de lá para cá ainda esse volume cresceu ainda mais. O que muita gente desconhece é o processo de criação das leis no nosso país. Pois é, existem várias formas desse processo acontecer. Por exemplo, com 1% de assinaturas do eleitorado, um projeto pode ser apresentado para apreciação dos nossos representantes. O nascimento das leis no Brasil é o tema, então, do nosso Conexão Futura de hoje. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Kalinka Copelo, que é coordenadora de projetos do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Kalinka, bem-vinda à Conexão, tudo bem? Obrigada, Cristiana. Boa tarde. Boa tarde. Também conosco, aqui ao meu lado, está o Michael Moalen. Ele é professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas. Tudo bem, Michael? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Cristiano. E ainda conosco no estúdio, Gilberto De Palma, diretor do Instituto Ágora, em defesa do eleitor e da democracia. Bem-vindo, Gilberto, tudo bem? Obrigado, tudo bem. E logo mais a gente fala ainda com o Thiago Sarmento, que é estudante de administração do IBMEC, e vai contar como o grupo de estudantes que ele faz parte aí conseguiu criar um projeto de lei também. E você em casa, como sempre, é nosso convidado. Aproveite aí para tirar as suas dúvidas, compartilhando sua história com a gente, mandando mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais. Aproveite aí o nosso perfil lá no Facebook. Coloco aí para você. Canal Futura Oficial está na tela. Aqui você encontra esse post, onde você deve curtir, comentar e compartilhar, deixando registrada aqui embaixo a sua questão. Ou ainda entre no nosso Twitter, @Canal Futura, lá no microblog, o espaço para você mandar sua mensagem em até 140 caracteres. Ou ainda tem um bom e velho telefone que você pode gastar a lábia, ligar e falar com a nossa produção no 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão na tela, e a produção está a postos esperando aí a sua chamada. Enquanto isso, já começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Mais uma vez, bem-vindos os três ao estúdio do Conexão. Bom, eu falei um pouquinho aqui sobre a nossa Constituição de 88 para vir para esse momento um pouco mais recente, mas se olharmos lá para trás, né, antes de Cristo já existiam lá nas antigas sociedades aquelas normas, né, para tentar regular um pouquinho a vida em grupo. Quero ouvir do Michael um pouquinho de onde é que vem essa origem das leis, por que a nossa sociedade, por que as pessoas precisam de leis e normas para viver em grupo, Michael? Pois é, boa tarde a todo mundo, aos telespectadores. Eu diria o seguinte, as leis... Há quem entenda que uma sociedade organizada, pacífica, etc., sequer precisaria das leis. Mas as leis, elas são formas, às vezes as leis elas são simplesmente a formalização de um comportamento que já existe na sociedade. Então ela nada mais é do que um texto escrito daquilo que se tornou uma prática comum das pessoas. Agora, em tempos modernos, a lei ela é absolutamente necessária, porque os assuntos da vida em sociedade se tornaram muito complexos. Tecnologia, leis sobre assuntos, sobre biotecnologia, etc., etc. Então, os assuntos ganharam um grau de especificidade, tecnicidade que exige que o legislador, que a sociedade construa leis junto com os seus legisladores para, então, dar conta desse tipo de detalhamento da modernidade. Muito bom. Agora, como você bem disse, né, as leis também vão mudando de acordo com o desenvolvimento da sociedade, das tecnologias, e as formas de criação das leis também são diversas, né? Muita gente imagina, bom, a lei, o projeto de lei apareceu lá na Câmara, no Senado, né? A gente acompanha aí muitas votações de leis no país, mas a forma como um projeto pode chegar até lá não precisa necessariamente ter começado por um oficial, um político, né, brasileiro. Gilberto, quais as formas diversas que todos nós, como cidadãos, podemos também participar um pouco mais da criação dos projetos de lei? Bom, existem várias formas que vêm sendo consagradas desde a Constituição de 88 e, de alguma maneira, elas também entram nessa esfera, há pouco comentada, dos costumes. Os nossos costumes de participação são um pouco... digamos, não são muito intensos
né? Mas as câmaras municipais, por exemplo, o poder legislativo nos municípios tem comissões de participação legislativa, tem portas abertas para a sociedade. Muitas vezes essas comissões, pela falta de uso, até porque poucos sabem da existência dessas oportunidades, elas depois se agregaram a outras comissões internas, como a principal nessas casas legislativas, que são as comissões de Constituição e Justiça. Mas, de alguma maneira, nós temos diplomas legais, as leis, a estrutura jurídica do país, ela tem aspectos muito modernos e, seguramente, a sociedade brasileira não usa na sua plenitude. Ainda temos que nos acostumar com elas e criar outras, inclusive. Sem dúvida. Agora, Kalinka, a gente vê a tecnologia auxiliando muitas vezes as pessoas que querem participar um pouco mais do debate político também a poderem criar e sugerir e discutir, né, o que pode ser levado a sério, levado adiante como novos projetos de lei. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre, por exemplo, a Plataforma Brasil, que vai entrar aí na tela para você de casa poder acompanhar através do site, enquanto a Kalinka explica aí. Tem a pergunta inicial aqui, quer construir a reforma política do século XXI? Então, responda as 5 perguntas. Já é um chamamento para o pessoal acessar e participar, né? Sim, sim. A Plataforma Brasil, ela foi formulada desde, na verdade, do ano passado, quando a gente estava naquele embate político, que foi as eleições de 2014. Então, a ideia era, no início, a gente pensou em abrir o plano de governo, né, do candidato que tivesse sido eleito, até para trazer essa discussão, porque a gente pensa que... a gente acredita que o eleitor muitas vezes não sabe qual é o plano de governo daquele candidato, né, e vota sem fazer as necessárias considerações, não participa desse processo político, né, de um modo geral, né. Então, a plataforma surgiu dessa ideia, só que a gente acabou mudando, né, e desenvolvemos por umas temáticas que a gente achou que tinha mais a ver com a temática atual. Então, a gente lançou a Plataforma Brasil em maio desse ano para discutir reforma política do século XXI. Por que reforma política do século XXI? A gente queria discutir não só a reforma política tradicional, aquela que fala de sistemas eleitorais, de financiamento de campanha, mas também incluir a questão da participação e do uso de tecnologia. Porque essa reforma política tradicional que a gente discute há 20 anos, quando a gente não tinha essas ferramentas para participação, para deliberação, né? Então, a plataforma ela surgiu, no primeiro ciclo dela, a plataforma em si, ela funcionaria em temáticas, né? A primeira temática, o primeiro ciclo, iniciou-se em maio e termina em agosto. Ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, que já ocorreu, a gente pediu para o usuário da plataforma priorizar aquelas temáticas que ele queria discutir na segunda fase. O que foi interessante dessa primeira fase é que as temáticas mais priorizadas foram exatamente participação, transparência, uso de tecnologia e ter financiamento de campanha. Então, essas temáticas priorizadas foram para a fase 2, viraram o que a gente chama de 5 fóruns, onde a gente está debatendo, e aquilo ali vai ficar acontecendo até dia 15 de agosto. Dia 15 de agosto a gente encerra a fase 2, essa fase de debate, e a fase 3 nós vamos compilar todo aquele debate, tudo o que aconteceu nesses fóruns e criar documentos de políticas públicas que sejam um espelho daquele debate da fase 2. E quem não participou da primeira etapa pode entrar agora e contribuir também para as próximas discussões? Sim, absolutamente. A fase 1 e a fase 2 são a parte colaborativa, né, de participação mais intensa, e o usuário pode entrar tanto uma contra a outra. Estão todos convidados, inclusive, a participar, porque ela se termina, né, dia 15 de agosto, ainda tem muita coisa para acontecer ali. Né? Tem um tempo ainda para você aí entrar, se quer se inteirar um pouco mais. Vamos colocar de novo o site na tela. Está aí, ó, plataformabrasil.org.br. Então, entre aí, discuta também, participe, colabore aí e ajude a compilar essas propostas aí até o mês de setembro. Agora, a gente falou aqui um pouquinho sobre as diferentes formas de criação de leis e projetos de leis, então eu vou chamar agora para a nossa conversa o Thiago Sarmento, ele é estudante de administração no IBMEC. Tudo bem, Thiago? Bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Então, conta para a gente aí como é que surgiu a iniciativa de criar um projeto de lei junto a você e seu grupo de estudantes para incentivar o pequeno empreendedor brasileiro? Primeiro, boa tarde a todos vocês do estúdio. É uma honra falar com vocês. O projeto de lei de iniciativa popular, número 940, que é o projeto de lei de empreendedorismo, ele surgiu através de uma etapa. No início do ano passado, nós, estudantes do IBMEC, fizemos um desafio jurídico junto aos coordenadores Marco Aurélio, Gerson Carneiro, Daniel Brandt e Márcio Fortes,
que tinha como objetivo desafiar os alunos a elaborarem projetos de lei. Essa foi uma ideia do professor Gerson Carneiro, que até, inclusive, tem a tese de doutorado dele toda em cima de iniciativas de projetos de lei de iniciativa popular. O que aconteceu foi que selecionamos grupos de alunos e, ao final desse evento, nós selecionamos o melhor trabalho que atendia a real necessidade do empreendedor hoje no Brasil, que é o MEI, o microempreendedor individual. Esse projeto de lei, ele consiste em gerar crédito de maneira mais eficiente ao microempreendedor. Com uma cláusula, que é o seguinte: ele só vai receber este crédito assim que ele passar por 6 meses de capacitação. Porque hoje nós encontramos uma realidade no nosso país que em 2 anos, 50% dos microempreendedores eles entram em falência. Ou seja, não basta você só receber o crédito, mas você precisa saber como gerir o seu dinheiro e, além do seu dinheiro, gerir a sua empresa. Então, esse foi um dos pontos que nós tocamos dentro desse projeto de lei. Muito bacana, Thiago. E quanto tempo levou, a partir do momento em que vocês apresentaram essa proposta, até ela ser discutida, de fato, aí chegar à reta final? Olha, demorou 1 ano, desde o início da seleção desse projeto de lei campeão, até a nossa parceria junto ao deputado Otávio Leite, que é quem está nos representando na Câmara dos Deputados Federais. Ele levou isso à Câmara, o projeto está em trâmite legal e estamos aguardando a apreciação dos deputados. Isso demorou 1 ano para chegar nessa etapa. Muito bacana, a gente vai continuar acompanhando aí para ver o andamento desse projeto, mas desde já, parabenizo pela iniciativa, Thiago, e que isso seja aí levado como exemplo, né, para mais grupos de estudantes e fóruns de universitários também, para poderem colaborar um pouco mais com a legislação brasileira. Obrigado, então, e até a próxima. Ok, obrigado. Até mais. Muito bom. Michael, agora a gente vê aí, ele falou que 1 ano, né, nesse tempo de criar o projeto, a gente sabe de tantas leis que muitas vezes são até criadas, os textos são modificados, então não tem um tempo limite, tem tempo limite. Quem acompanha em casa e vê, bom, recurso da lei, ou alguém vetou e depois foi reformulado, e essas leis vêm e vão, parece que esse tempo passa rápido, às vezes não acaba nunca, né? Pois é, não tem um tempo definido. Aliás, recentemente a gente teve a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, que tenta reduzir a maioridade penal, ela estava em tramitação desde o começo da década de 90. Então foi resgatado um texto que estava em tramitação há mais de 20 anos e votado. Então isso pode acontecer. Mas o contrário também é verdade. Muitas vezes, quando o projeto é importante naquele contexto, naquele momento político, então os partidos se reúnem, fazem o que chama-se de um entendimento, um acordo de líderes, e a votação pode acontecer em poucos dias na Câmara e depois no Senado, que é o processo que tem que acontecer, pelo menos quando a gente fala de Brasília. Né, então, quando a gente pensa em alguma lei que pode ser vista em certo momento da história ali como prioridade, esse projeto pode furar a fila dos outros que estão lá sendo discutidos há mais tempo. Quem define a pauta é o presidente de cada casa legislativa, com esse consenso, essa participação dos líderes partidários, mas isso absolutamente segue a prioridade, a ordem do dia é definida conforme as prioridades políticas. E é bom lembrar também que a presidente da República, ou os chefes dos poderes executivos, presidente, governador, prefeito, também têm instrumentos para acelerar a tramitação de um projeto que é de seu interesse. No caso do federal, da Câmara Federal, é a medida provisória. Então, o presidente pode apresentar essa medida provisória, que ela tem um prazo de validade, e se os deputados não votarem rapidamente, ela tranca a pauta do Congresso. É um jeito de acelerar a votação. Muito bom. Gilberto, uma questão importante da gente pensar também quando se discute esse tempo, né? E muito se fala da discussão essa que vem e vão os projetos de lei, em relação à maturação mesmo das ideias, né? Muitas vezes um projeto aparece e parece que é muito importante já aprová-lo, mas muitas vezes se você dá um tempo maior, a discussão da sociedade sobre aquele tema pode ficar um pouco mais aprofundado e, de fato, se criar uma lei melhor, pode ser um caminho a ser pensado, em vez de apurar muitas vezes uma lei e logo se aprovar? Sim, sem dúvida. Na verdade, não há nenhuma regra que estabeleça, mas existem algumas forças que são reincidentes, que acontecem, que podem mostrar para a gente determinados padrões. Por exemplo, é básico que os executivos, eles acabam tendo
mandando muitas mensagens e sendo muito bem sucedidos nas casas legislativas. Né? De alguma maneira, o executivo predomina nas leis, né? Não apenas na quantidade, menos na quantidade, mas principalmente o tempo de tramitação, por conta de urgência. E o que são os motivadores disso? Às vezes, o calor da discussão. Né? A gente tem assistido a história recente do Brasil, por exemplo, promessa da presidente, quando das jornadas de junho de 2013, que a população saiu às ruas, às avenidas no país inteiro, imediatamente a reação, a mensagem da presidente para fazer a tal reforma política que está há 20 anos em discussão no país, né? Que acabou não acontecendo, está acontecendo só agora de maneira também muito circunstancial. Temos dias passaram 2 anos, ou mais de 2 anos desde o junho de 2013 e a discussão ainda está acontecendo. Né? Portanto, não há um padrão. Existem alguns elementos fortes, né? Por exemplo, os elementos emocionais. A imprensa, as pressões sociais, isso tudo colabora. Normalmente, as casas legislativas trabalham na consecução e na vitória de muitos executivos locais. Esse é um quadro quase típico. Kalinga, como é que você vê essa questão? O Gilberto apresentou, de fato, a pressão social tem exercido cada vez mais uma força importante aí na hora de acelerar ou não o processo da discussão de alguns projetos. É aquela coisa, né? Você tem que entender o processo de construção de lei. Na verdade, são 2 perspectivas, né? O juiz Marlon Reis, que é um dos vereadores da FIGELIPA, ele diz que você tem o processo formal, né? Que é a parte normativa que a gente falou aqui um pouco, e tem o embate político, né? Que acontece ali, né? Que normalmente aquele grupo majoritário, os grupos majoritários impõem, né, aos grupos minoritários, né, e a gente está sempre à mercê. Então, a gente tem que sempre questionar a legitimidade desse processo, né, e aí a importância realmente da participação popular para a gente entrar como uma força assim, à parte desse embate político, mas que venha para balancear justamente o que está acontecendo ali, porque, na verdade, o embate político não necessariamente ele respeita ou ele, como a gente está falando mesmo, às vezes a emoção que está falando mais alta, é um debate raso que está acontecendo ou na mídia ou nas redes sociais, ou que faz aquela guerra de memes, aquela coisa das pessoas julgarem uma coisa e efetivamente avaliar o contexto daquela discussão, né? Então, realmente a participação popular, eu vejo ela como muito importante justamente para você neutralizar esse embate político onde você estão ali falando em mesma posição de poder, né? Tanto majoritário como minoritário. Nós vivemos uma democracia representativa, mas também que representa minorias, né? Diferentes grupos. Isso tudo tem que ser levado em consideração, né? Sem dúvida. E a gente aqui no Conexão sempre gosta de mostrar também na internet textos, né? Textos das leis na íntegra, na verdade, que a gente fala muito sobre lei disso, lei daquilo, e poucos são aqueles que de fato vão lá e acessam e vão ler com afinco, de fato, o que acontece naquela lei, o que ela diz de verdade. Deixa eu mostrar para você aqui, então, 2 sites importantíssimos. Para você que não conhece ainda, tem que conhecer e acessar aí senado.leglegislativo.br, por exemplo. É um dos sites para discutir, por exemplo, aqui, ó, a CPI vai discutir o novo modelo para funcionamento do CARF em relação aí a fraudes e tudo mais. Também você tem aqui o outro site que é o da Câmara dos Deputados, que é câmara.leglegislativo.br, a gente também divulga sempre por aqui. Agora, tem várias participações chegando para a gente aqui pela rede social, no Facebook. Você de casa aí pode e deve mandar para a gente no Twitter, no Facebook, a sua participação. E tem muita dúvida em relação a essa questão que você mencionou há pouco, Michael, da medida aí para tentar reduzir a maioridade penal, que foi uma grande polêmica, né? Essa lei, enfim, não foi aprovada e no dia seguinte foi reapresentada. O que aconteceu naquele dia? Pois é, de uma forma resumida, o que aconteceu é que a Constituição ela foi feita para não ser alterada muitas vezes. Então a Constituição tem regras que para mudá-la é tudo muito mais difícil. E uma dessas dificuldades é que se uma matéria for votada num dia e for rejeitada pela maioria dos parlamentares, ela só pode ser reapreciada no outro ano. Mas nesse caso específico, o presidente da Câmara, como tinha muito interesse em ver votada aquela matéria, mesmo depois dela derrotada, ele colocou em votação na noite seguinte
e aí então foi aprovado, ele conseguiu mais alguns votos e aprovou. Então, mas ainda é uma aprovação só em primeiro turno, emenda constitucional tem que ser votada mais de uma vez, e ainda vai ser votada de novo na Câmara, depois mais 2 vezes no Senado, e só então, se for aprovada em todas essas vezes, se tornará lei. Mas é isso que aconteceu, então, no caso de emenda constitucional, é um processo mais difícil. Diferente das leis normais, as leis chamadas infraconstitucionais, as leis ordinárias do dia a dia, sobre várias outras matérias. Essa sim tem um processo mais simples de votação e de tramitação. Muito bem. Gilberto, como é que você vê essa questão das leis que vão, por exemplo, essa que é tão polêmica, né? E como disse aqui a Kalinka também, tem questões que você pega uma pesquisa, pode ser que a maior parte da população vá apoiar tal resposta para uma lei, mas, de fato, tem que pensar em leis também que vão defender minorias e tem muitos detalhes aí que não é simplesmente a maioria por si só, né? Que tem que ser levado em conta. Claro. Na verdade, eu queria fazer uma pequena observação assim, genérica que pode enfocar isto. Quando há uma iniciativa de grupos, ou mesmo individual, eleitor, eleitora, até como esta que vimos agora, essa interessante experiência da Dos estudantes do IBMEC, né, em relação aos microempreendedores. Há inicialmente uma prospecção de quais são efetivamente as portas de entrada, de recepção da população para as casas legislativas. Existem basicamente duas, quer dizer, aquelas que estão asseguradas nos regimentos dessas respectivas casas legislativas e aquelas que podem ser no relacionamento direto com determinado parlamentar, que certamente pertence a um partido, que certamente tem uma cosmovisão específica e que também tem o seu espírito de corpo, como é próprio a toda classe, especialmente a classe política. Eu, se pudesse fazer uma sugestão, sugeriria à sociedade, toda vez que se empenhar, tiver uma iniciativa, que o faça sempre do ponto de vista institucional, que não passe a não ser quando há identidade ideológica, que também está assegurado e é legítimo numa democracia, que o faça sempre preservando e reforçando as instituições. Ou seja, a iniciativa minha, como quero sugerir uma lei para a minha cidade. Eu gostaria de fazê-la diretamente à Câmara Municipal, preferivelmente a este ou aquele candidato, porque as consequências disso, do ponto de vista dos partidos políticos, é que você se torna refém daquela força partidarizada. Então, e é lógico que a população e os indivíduos estão livres para se relacionar com seus representantes, isso faz parte da democracia, isso é legítimo. Mas eu preferiria, pessoalmente, ir à mesa diretora ou à comissão de legislação participativa ou algo que o valha, porque esses nomes modificam de acordo com... porque estaria reforçando institucionalmente esta casa. Eu tenho que fortalecer o legislativo da minha cidade. Não necessariamente, se não for do meu desejo, a menos que seja este partido ou este indivíduo. Porque é lógico que depois ele vai ficar te mandando cartinha a vida inteira, ele vai te colocar no mail, ele vai te fazer consultas, às vezes superficiais, maquiadas, porque a classe política neste país e na América Latina em geral é uma classe que é herdeira da corte e que se preserva e que tem e se utiliza de todos os instrumentos que nós, sociedade civil, estamos descobrindo agora, como, por exemplo, plataformas de acompanhamento, etc. E tal. E o fazem com bastante eficiência. Portanto, é preciso ser crítico não apenas na qualidade da lei que eu estou propondo, como na forma como eu vou aportar isto dentro do rito parlamentar. E é lógico que no meio disto tudo entram todos esses elementos que a gente já falou muito brevemente, que são emocionais, que dão conta de embates políticos que estão exclusivamente da classe política, que nos invocam a nossa sociedade, mas não necessariamente com essa representação direta. Quer dizer, boa parte do que está em pauta nos congressos são questões internas de disputa pelo poder entre os partidos, mas que, em nome da população, invoca-se uma aura de legitimidade, claro, que ela existe do ponto de vista institucional. Agora, Kalinka, tudo isso passa pela discussão da reforma política, né? Para mudar esse sistema que o Gilberto apresenta, também as pessoas têm que participar um pouco mais e quererem que isso mude, né? Na verdade, se você olhar uma série de projetos até do governo, né, de transparência, de expor o orçamento, tudo isso, a transparência ela é muito boa, mas se você olhar, por exemplo, tudo do Banco Mundial, todo o banco de dados, as informações está lá. Quanto disso é acessado? Menos de 2%. Você tem que criar cidadãos capazes de participar e entender
aquela informação que está sendo transparente ali, né? Então, a gente fala de que a participação, ela vai além da transparência, ela vai além da accountability do governo. Você tem que realmente certificar que aquele cidadão que está participando, ele se sente hábil a participar. E aí vem uma série de processos, né? O processo de você decupar aquele jargão de discutir leis, né? Que é uma coisa, às vezes, tão inacessível, né? Você entendeu. Quando comecei a ler sobre o sistema eleitoral, é super complexo, você vai entender sobre voto distrital, misto, o distritão. São coisas que, efetivamente, elas automaticamente criam uma barreira para o usuário, né, para ele participar daquele debate. Mas o debate é fundamental, justamente para você criar um debate, você entende as perspectivas diferentes, entende as funcionalidades, às vezes, daqueles processos ou até mesmo o conteúdo, né? E o que é mais importante, que a gente preza muito na plataforma, é justamente você ter a oportunidade de ter perspectivas diferentes, aprender com as perspectivas diferentes. Muito bom, também ter pontos de vista diversos do seu, para você aprender também um pouco mais a saber discutir, quem sabe também não mudar de ideia, isso também é muito importante muitas vezes. Mais uma vez, rapidamente, Plataforma Brasil na tela para você acessar, plataformabrasil.org.br. O nosso tempo aqui já está estouradíssimo, a gente vai seguir acompanhando aqui essas discussões em relação à legislação, porque, afinal de contas, tem a ver com a nossa vida, né, com o nosso dia a dia, mas por agora eu preciso me despedir dos três. Obrigado aqui pela presença, foi um prazer conversar com vocês no Conexão de hoje. Até a próxima. Obrigada. Obrigado.